Olá galera, professor Humberto Azarite em uma aula de língua portuguesa, isso mesmo, é a nossa primeira aula de língua portuguesa, formação recente minha, né, em letras, então o objetivo é eventualmente disponibilizar algumas videoaulas aí para tentar ajudar principalmente em termos de escrita, né, fazer redação, nesse aspecto principalmente, de repente temas voltados para aspectos de redação e literatura também. Tá legal? Não vai ser com tanta frequência no momento, né, dada a dificuldade de tempo, mas na medida do possível vamos colocando aí para vocês, tá legal? E como primeira aula, eu queria botar algum tema que eu estivesse percebendo a necessidade da gente realmente estudar, dada a quantidade de erros que a gente percebe por aí. E um deles é o emprego do mais e do mais e do mais com acento. Né? A gente vê muito nas redes sociais, às vezes até em textos mesmo, e é algo que numa redação compromete muito a avaliação do seu texto. E eu não estou falando de redação só em termos de Enem, eu estou falando numa redação para uma entrevista de emprego, né? Enfim, para ingressar numa faculdade particular. Então, a minha intenção é dar algumas dicas para que a gente possa não mais confundir esses três termos, tá legal? Muito bem, vamos lá. Vamos começar pelo mas, que é uma conjunção adversativa, que indica oposição de ideias, indica esse confronto de ideias diferentes, tá legal? É uma conjunção adversativa, então ele indica a diversidade. Então, toda vez que você quer expressar oposição de ideias, você usa o mais aí como esse conectivo, tá legal? Como assim? Vamos ver um exemplo. Ideias ousadas são como as peças de xadrez que se movem para frente. Podem ser comidas, mas podem começar um jogo vitorioso. Repara que aqui, falando das peças de xadrez, elas podem ser comidas, o que seria uma derrota, né? E só que depois você fala em vitória. Então você está colocando aí oposição de ideias, de derrota com vitória. Então, como você quer indicar oposição de ideias, o conectivo que você usa é o mais sem o i, M-A-S, tá? Então, vimos aí esse exemplo. Tem alguma dica? Eu vou dar uma dica para vocês, além desse fato de saber que o mais tem que ser colocado quando nós queremos expressar oposição de ideias. Qual é a dica? Nós podemos substituir por uma outra conjunção que tenha a mesma finalidade da conjunção mais, que são aquelas outras conjunções adversativas, como por exemplo, porém, contudo, entretanto. Então você escolhe uma, por exemplo, porém, e se você ao colocar o porém, onde você pretende colocar o mais e perceber que o sentido foi mantido, é porque você tem que empregar então a conjunção mais. Repara que no nosso exemplo eu vou substituir por porém. Olha como é que vai ficar. Ideias ousadas são como as peças de xadrez que se movem para frente, podem ser comidas, porém podem começar um jogo vitorioso. Repara que eu substituí e o sentido, a ideia, ela foi mantida. Então é porque eu devo empregar a conjunção mais, tá legal? Então fica aí essa dica, substituir por uma conjunção adversativa que expresse a mesma ideia, ou seja, oposição de ideias, tá legal? Muito bem. Vamos agora para o mais, com o i. O que é o mais? Ele é um termo que indica intensidade, adição, soma. Ele é muito usado como um advérbio, embora não tenha como ser exclusividade ser usado como advérbio, tá legal?
Então, quando eu quero dar uma ideia de adição, de intensidade, de soma, eu uso o mais. Vamos a um exemplo. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Tá? Um trecho aí do poema de Fernando Pessoa. Então, nesse trecho aí, não temos a ideia de o sentido de oposição de ideias. E sim, o Fernando Pessoa ele quis expressar o que? Intensidade, cada vez mais, ou seja, a ideia de intensidade, de adição. Cada vez mais eu ponho da essência anímica do meu sangue. Então aí o correto é empregar o mais. Tá legal? Tem dica? Tem. A dica é essa aqui. Você substitui pelo antônimo de mais, que é o menos. E aí, se você substituir e a frase mantiver um sentido, detalhe, eu disse manter um sentido, mas obviamente vai ter o sentido oposto, porque você está usando um antônimo. Então, se você substituir por menos e a frase continuar tendo sentido, só que de forma oposta, é porque você deve empregar o mais, ok? Vamos ver aí se funciona. Cada vez menos ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Vê que a frase continua com sentido, tá? Oposto ao que era antes. Repare que se eu substituir pelo mas, vai perder o sentido. Cada vez mais ponho da essência anímica. Então vamos substituir pelo porém. Cada vez, porém, ponho da essência anímica. Vê que quando eu substituo pelo porém, perde o sentido, fica sem nexo. Então é porque não é para usar a conjunção mais, e sim o termo mais com i. Tá legal? Vamos agora à terceira e última, que é o mais com acento, que é um adjetivo que é a forma plural de má. Plural de má é mas. Então, o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Então aí eu estou dando uma característica, eu estou caracterizando as pessoas. As pessoas são más. E aí quando eu quero dar uma característica, ter o sentido de que a pessoa é má, só que está no plural, aí eu uso o mas. Tá legal? Qual é a dica? É a dica do... Você pode substituir por ruins, malvadas, maldosas, que são sinônimos. Então, se você substituir por um desses termos e a frase mantiver o sentido, é porque é o adjetivo mais. Vamos lá, vamos substituir por ruins. O mundo não está ameaçado pelas pessoas ruins, e sim por aquelas que permitem a maldade. Vê aqui. Continuou com sentido. Agora vamos substituir pelas outras expressões que nós aprendemos. Vamos substituir pelo porém. O mundo não está ameaçado pelas pessoas, porém. Completamente sem sentido. Então não é a conjunção mas. Vamos substituir agora pelo menos. O mundo não está ameaçado pelas pessoas menos. Também ficou completamente sem sentido ao usarmos o antônimo de mais. Então, quando nós substituímos por ruim, malvadas, maldosas, ficou com sentido. A gente também poderia usar um antônimo? Poderia. Um antônimo de má é boa, de más, boas. Então, o mundo não está ameaçado pelas pessoas boas. Tá? Você também poderia utilizar, mas eu sugiro que use um sinônimo aí para você manter essa linha de usar o sinônimo, com exceção do mais com sentido de intensidade. Tá legal? Agora vamos à parte mais importante, que é a prática. Tá legal? Então vamos lá, vamos treinar. O que eu proponho a você? Eu selecionei aqui 7 itens, 7 questões. Tá? No total você vai ter que empregar esses temas em 10 ocasiões aí, tá? Porque tem uns que você tem mais de uma lacuna. O que eu sugiro para você? Você dá uma pausa no vídeo, responde aí, ou anotando aí no papel, ou fazendo mentalmente, e depois confere o gabarito aqui comigo, tá? Vamos às 5 primeiras. Então, a gente tem que substituir por mais ou mais. Então, vamos lá. Ela era aluna
simpática da classe. Eu estou querendo dar a ideia de oposição aí, de ideias. Vamos ver se o porém fica com sentido. Ela era a aluna, porém simpática da sala, ficou estranho. Agora eu estou querendo dar um sentido de intensidade. Vamos ver. Ela era a aluna mais simpática da classe. Vamos substituir pelo menos. Ela era a aluna menos simpática da classe. Vê que continua uma frase com sentido qual com sentido oposto. Então aí eu estou querendo dar a ideia de intensidade. Então nós colocamos aí o mais com i. O segundo. O grupo de dança conseguiu a classificação, mas não foi vencedor. Repara que aí nós temos ideias opostas. Conseguiu a classificação, mas não ganhou. Porque se espera que se consegue a classificação, consiga e tenha chances de ser o vencedor. Só que não foi isso que aconteceu. Então, tudo leva a crer que vai ser a conjunção mais. Se estamos com dúvida, vamos substituir pelo vizinho aí do mais, pelo conectivo similar, que é o porém. O grupo de dança conseguiu a classificação, porém não foi vencedor. Repara que manteve o sentido, então aí é o mais sem o S na conjunção adversativa. Existem várias pessoas naquele lugar. Eu estou querendo dar a ideia de intensidade. Existem várias pessoas mais naquele lugar. Vamos substituir por menos. Existem várias pessoas menos naquele lugar? Ficou sem sentido. Tenho ideias contrárias aí? Não. Eu estou querendo adjetivar essas pessoas? Estou querendo dar uma característica? Tudo leva a crer que sim. Para confirmar, vamos substituir pelo um sinônimo. Existem várias pessoas malvadas naquele lugar? É uma frase aí com sentido, não é? Então, aí é para a gente colocar o adjetivo mais. Tá legal? Vamos à questão 4. Ele estudou para o Enem, não conseguiu a aprovação. Temos ideias opostas, não temos? Estudou para o Enem, só que, apesar disso, ele não conseguiu a aprovação. Então, porque se espera que se estudou para o Enem, consiga a aprovação, pelo menos esse é o desejo. Então, tudo leva a crer que vai ser a conjunção mais. Porque, repara que se eu substituir, ele estudou para o Enem, porém não conseguiu a aprovação, a frase continua tendo o sentido. Então, conjunção mais. Questão 5. As pessoas estão conscientes agora do que antes. Temos aí ideias opostas? Não. Temos aí que estamos querendo atribuir características aí. As pessoas estão mais conscientes? Parece que não, mas vamos confirmar, vamos substituir por malvadas. As pessoas estão malvadas, conscientes agora? Não, ficou sem sentido, Então, por eliminação, a gente já via que vai ser advérbio o mais, porque eu quero dar intensidade à adição. As pessoas estão menos conscientes agora do que antes. Vê que eu substituí pelo antônimo de mais e a frase continuou com um sentido. Então, é porque eu tenho que colocar o antônimo de menos, mais. As pessoas estão mais conscientes. Então, a ideia de adição, de intensidade. Então, é o mais com i. Muito bem. Agora temos mais 3, na realidade eu falei 7, são 8 questões, tá legal? Então, vale aquela dica, dá uma pausa no vídeo e procura aí responder. E aí depois vê aqui o gabarito comigo. Vamos lá. A mãe e o filho discutiram, não conseguiram chegar a um acordo. Repara que temos aí o discutiram, travaram ali algum diálogo, só que o acordo não veio. Então, o que se espera que quando se discute, se chegue a um acordo. Então, nós temos aí oposição de ideias. Discutiu, mas não chegou a um acordo. Então, repara que se eu colocar o porém, vai ficar
com sentido. A mãe e o filho discutiram, porém não conseguiram chegar a um acordo, então é a conjunção mas. Item 7. Os jornais divulgam incessantemente as notícias e se esquecem dos acontecimentos felizes. Aí nós temos que completar duas lacunas. Vamos ver a primeira. Os jornais divulgam incessantemente, porém notícias? Sem sentido, né? Eu não tenho oposição de ideias aí. Eu quero dar sentido de intensidade. Vamos substituir por menos. Os jornais divulgam incessantemente as menos notícias? Não, eu não estou querendo dar intensidade. Agora eu estou querendo sim dar uma característica às notícias. No caso, as más notícias. Tá? Vê que eu posso substituir pelas notícias ruins, né? Ou boas notícias, que seria o antônimo, a frase continua com sentido. E aí depois se esquecem dos acontecimentos felizes. Repara que agora, antes eu coloquei mas, e depois eu tenho felizes. Dá uma certa ideia de oposição, não é isso? Uma coisa má, você remete a uma coisa triste. E aí depois eu tenho felizes. Então, é a conjunção mas, porque eu estou querendo dar a ideia de oposição. Mais uma vez, substituindo por porém, mantém o sentido. Porém, se esquece dos acontecimentos felizes. E vamos à última. Quanto se lê, conhecimento se adquire. Quanto, porém, se lê, estranho, né? Sem sentido. Quanto ruim se lê, malvadas se lê, também ficou sem sentido. Eu estou querendo dar ideia de quê? De intensidade. Quanto mais eu leio, quanto mais vezes, né, ou quanto mais tempo eu dedico para a leitura, então quanto mais se lê, mais conhecimento se adquire. Né, uma proporcionalidade aí. Tá? A segunda parte também eu quero dar sentido de intensidade. Tá legal, galera? Então finalizamos essa nossa primeira videoaula de língua portuguesa. Espero que de alguma forma tenha ajudado a vocês a não ficar em dúvida entre o emprego desses 3 termos aí. Tá legal? Um forte abraço.